A paz do Senhor! Estamos iniciando mais um episódio do podcast Confradesp em Revista, uma produção da Convenção Fraternal da Assembleia de Deus no estado de São Paulo. Quero cumprimentar o nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso primeiro vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, e estender os nossos cumprimentos a toda a diretoria da nossa convenção e também a diretoria da nossa igreja em São Paulo. Confradesp em Revista é uma parceria da convenção com a Rádio AD Belém FM 88.7. Você pode nos acompanhar pelo YouTube da Confradesp e pela rádio da nossa igreja. Eu quero, neste momento, agradecer a você que tem nos acompanhado aqui ao longo dos últimos episódios. Nós temos circulado aqui na sede no Belém, andado em alguns setores, campos, e o retorno tem sido muito positivo. Os irmãos têm nos informado que estão assistindo, que estão sendo edificados, que estão sendo abençoados com as experiências dos nossos pastores, e isso deixa a nossa produção muito alegre, muito feliz. Quero pedir a você que continue conosco e compartilhe o link dessa transmissão, deste programa, com seus amigos no grupo da igreja, da família, da faculdade, do trabalho, porque com certeza o testemunho dos nossos pastores, a história das nossas igrejas, pode abençoar, edificar, acrescentar na fé de alguém que está nos acompanhando. Eu converso na edição de hoje com o pastor Marco Antônio de Almeida. Pastor Marco Almeida é o secretário adjunto da nossa convenção, da nossa igreja, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, e é o pastor setorial em Jardim Ângela, setor 14 do Ministério do Belém, um dos maiores setores da nossa igreja, que tem a sua sede na zona sul aqui da capital, São Paulo. Muita gente está acostumado com o dia a dia espiritual da igreja, com o dia a dia eclesiástico, mas não sabe que existe toda uma rotina administrativa em torno do que move a Assembleia de Deus, Ministério do Belém e a Confradesp. E é sobre isso que eu vou conversar com o pastor Marco aqui hoje. Você vai saber como funciona a parte burocrática da nossa secretaria, tanto do Ministério como da Convenção. Talvez isso sirva de dica para você organizar a secretaria do seu campo, do seu setor, do seu ministério e até da sua convenção, já que o nosso programa é assistido por pastores presidentes de convenções, de ministérios de todo o Brasil e até do exterior. Então você vai ver hoje como funciona a rotina administrativa da Secretaria da Assembleia de Deus, Ministério do Belém e da Confradesp, que é a maior convenção regional ligada à CGDB no Brasil. Pastor Marco, bom dia, a paz do Senhor, uma alegria ter o senhor mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio AD Belém FM, especialmente no programa da Confradesp, convenção que o senhor faz parte aí intrinsecamente. Pastor Tiago Bertoneno, é um prazer imenso estar aqui mais uma vez, estamos em casa. E participar do programa com o senhor é uma alegria para nós. Já tivemos a oportunidade de participar de outras edições. E quero agradecer aos nossos pastores presidentes pela rica oportunidade, o nosso pastor José Wellington, pastor Wellington Júnior, a mesa diretora de nossa convenção estadual, bem como a mesa diretora de nossa igreja também. E cumprimentar a todos os nossos irmãos que estarão ligadinhos conosco ou assistindo a posteriori este programa. É um prazer imenso estar aqui e poder participar das experiências e do dia a dia do nosso trabalho junto à obra do Senhor. Pastor Marco já esteve conosco no Confradesp em Revista quando ele era o programa de rádio. Agora mudou, é um novo formato, agora é um podcast e incrementou um pouquinho mais, ficou um pouco mais especial. Ao longo do programa nós vamos contar fatos da vida dele que vocês verão por imagens. Então ficou um pouco mais caprichado aí o nosso programa. Pastor Marco completa 53 anos no mês de março. Dia 13 de março, 53 anos. É um jovem pastor, né? Começou ontem assim, quem pensa, né? Pela idade, né? Mas já tem aí uma extensa folha de serviços prestados ao Ministério do Belém, à nossa convenção, e dirigindo igreja, auxiliando pastores que tiveram um grande trabalho no nosso ministério. Então é alguém aí que tem um lastro já ministerial muito grande, que com certeza pode acrescentar no seu ministério. Está dirigindo o setor 14, Jardim Ângela, já há alguns anos. É o secretário da nossa igreja e também o secretário da nossa convenção. Casado com a irmã Flávia Ramalho de Melo Almeida. Há quantos anos, pastor? 30 anos. 30 anos de casado. Ao todo, entre namoro, noivado e casamento, 33, mas 30 anos. 33 anos. 20 anos, então. O senhor já viveu mais com a irmã Flávia do que com a sua mãe, a nossa querida irmã Eunice, né? Verdade. Pastor, desta união, Deus lhe deu 2 filhos. Perfeito. Conta pra gente quem são seus filhos. Bom, a minha primogênita, a Winnie, chama-se Winnie Melo de Almeida. E 8 anos depois chegou o João Victor, o meu caçula, que dia 29 agora de janeiro completou 21 anos. E nós tivemos a grata satisfação de, na última consagração agora a presbítero, ele foi separado ao presbiterato.
E são duas joias preciosas que Deus me deu. A Winnie já está casada com o? Marcos Gonçalves. Marcos Aguiar Gonçalves Almeida. Teve que pôr o nome do sogro. Esse sogro não é fácil não, viu? Não, foi ele que quis, eu não foi ele que optou. Muito bem. Pastor, o Marcos é na igreja? Ele é diácono. Diácono. E ele e minha filha cuidam da mídia do setor 14 hoje. E o João Vitor foi ordenado agora a presbítero, né? O João Vitor me auxilia muito na igreja, né? O João Vitor é ele que faz a recepção dos nossos obreiros, companheiros, quando vão cooperar conosco. Ele é... E ele recebe muito bem, muitíssimo bem. Fica registrado aqui nossa gratidão pela forma com que o João nos recebe em todas as igrejas que o senhor está. Ele faz com que a gente tenha vontade de voltar, literalmente. Pois ele é. E, além disso, ele lidera uma regional dos nossos jovens lá no setor, né? Da UMADEB, dividido por regionais, ele é líder de uma regional. E está despontando aí na pregação, né? O menino tem pregado em vários eventos lá e tem sido uma bênção. Que bom, muito bom. Pastor, o senhor aceitou Jesus, iniciou a sua vida cristã no Jardim Ângela. Hoje é o pastor lá do setor, mas o senhor passou por Indianópolis, Campo Limpo Paulista, Parelheiros. Mas eu queria que o senhor contasse para a gente aqui, de forma resumida, porque hoje não vamos focar tanto na sua biografia, como se deu a sua conversão, da sua família, como vocês conheceram o Evangelho. Bom, pastor Tiago, na realidade a minha conversão se deu, na época, na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Santo Amaro. Havia uma filial deles, que até hoje existe no Parque Independência, onde eu morava, e meu pai esteve naquela igreja, né? Então eu fui para lá, aceitei a Jesus na minha infância, nessa igreja, fui batizado com o Espírito Santo lá, e fiquei na igreja por um período. Aí veio a adolescência, né? O adolescente sempre acha que pode dar uma voltinha lá fora, e eu dei uma escapada, né? Não tinha me batizado ainda, dei uma escapada e tal, mas voltei. E quando voltei em Jardim Ângela. E aí, depois daí em Jardim Ângela, a gente começou a nossa vida coerentemente na presença do Senhor. O senhor voltou com quantos anos, mais ou menos? Aproximadamente uns 16, 17 anos. 16 anos. Muito bem. Na minha adolescência, né? Uhum. E no Jardim Ângela, o senhor congregou até sair para Indianópolis. Isso. Aí voltei para o Jardim Ângela, tive o privilégio de pegar o finalzinho do pastor Dedé. O pastor Tenório foi meu pastor lá, né? Aí depois do pastor Tenório nós recebemos o pastor Dilon Issacarã, saudoso pastor Dilon Issacarã, saudoso pastor Tenório. E por final recebemos o pastor Américo. O pastor Américo chegou em 92, em Jardim Ângela, e ficou até 2002. Em 2002, o pastor Américo... 10 anos, certinho. Pela situação do pastor Luiz Branco, que veio a falecer, o saudoso pastor Luiz Branco, o pastor Américo foi transferido para o setor 6, em Indianópolis. E nessa ocasião eu recebi um convite inusitado, né? Eu já tinha colocado no meu coração ser formado espiritualmente pelo pastor Américo, embora o pastor Dedé, o pastor Tenório e principalmente o pastor Dilon Issacarã marcaram muito a minha vida ministerial e espiritual, me deram muitas lições. Mas o pastor Américo foi com quem eu fiquei mais tempo sendo pastoreado. Sim. Então eu propus no meu coração ser formado por ele. E foi o comecinho ali do seu ministério, né? Então foi a formação. Ele educou o senhor ministerialmente, né? Perfeita a sua colocação. E o pastor Américo é muito ético. Então, quando ele recebeu o convite para vir para o setor 6, ele disse para mim o seguinte: Marco, o primeiro setor que eu pastorei foi Diadema. Eu saí de lá, vim para a Vila Espanhola, não levei nenhum obreiro comigo. Saí de Vila Espanhola, vim para o setor 14 e não trouxe nenhum obreiro comigo. Eu acho falta de ética o pastor sair e levar obreiros com ele. Mas eu vou quebrar esse protocolo desta vez. Daqui, o único obreiro que eu gostaria de levar comigo é você. Você aceita? Falei, pastor, o senhor está perguntando se o padre quer ir à missa? Mas é óbvio que eu quero ir com o senhor, porque eu quero ser formado pelo senhor. Então, eu vim para o setor 6 e fiquei com ele no setor 6 16 anos trabalhando ali. Então, ao todo, com o pastor Américo, eu fiquei 26 anos. Deu uma formação mesmo, deu a base aí do seu ministério, né? Pastor Marco é filho da irmã Eunice Coelho Rodrigues, que, graças a Deus, está viva, né, pastor? Graças a Deus. Bem saudável, 85 anos. E saudável, para a glória de Deus, né? Sempre presente nos cultos, sempre avivada, que eu sempre observo que ela está bem chapecada assim mesmo no culto. E do irmão Antônio de Pádua Leitão de Almeida. Muito bem. Pastor, e no Jardim Ângela, o senhor teve o início do seu ministério. Lá o senhor foi cooperador? Diácono e presbítero. Quais funções o senhor desenvolveu no Jardim Ângela?
Bom, no Jardim Ângela, na nossa época de juventude, nós tínhamos o pastor Fábio Tenório era o nosso coordenador de jovens. Pastor Fábio Tenório é o pastor hoje do setor de Vila Guarani, Isso. filho do pastor Saudoso pastor Tenório. Tenório, que foi o pastor de Jardim Ângela. Isso. Pastor Fábio Tenório, então, foi meu coordenador de jovens, e lá ele dividia os jovens, o grupo de jovens, com chamado GAESC, por regionais. E eu era coordenador de uma regional. Então, nós saímos muito lá nos cultos de jovens do setor, percorrendo as congregações, pregando em cultos de jovens, participando de reuniões, fazendo trabalhos voltados com a juventude, evangelismo, ajudando nos congressos da mocidade. Aí, depois disso, eu me casei, né? Após o meu casamento, aquela velha máxima, você entende, casou, você sai do grupo de jovens e vai para o coral, ou vai para a orquestra, ou vai para algum departamento. Então, eu saí dos jovens e fui me candidatar a cantar no coral. Aí tive uma experiência interessante no coral. Nós tínhamos uma maestrina, a irmã Lúcia, e eu fui no ensaio do coral, e aí ela falou assim, olha, pelo seu tom de voz, vai para o baixo. Ela começou a ensaiar, parou no meio e falou, não, Marco, vem para o tenor. Aí começou a ensaiar, parou de novo, falou, Marco, volta para o baixo. Aí eu começou a ensaiar, Marco, seu negócio não é cantar. Sai fora do coral que você está atrapalhando. Eu saí até frustrado de lá. Mas aí, nesse intervalo, o que aconteceu? O meu pai, foi logo no comecinho que o saudoso pastor Luiz Gonzaga, que era pastor presidente da igreja em Carapicuíba, o ministério de Carapicuíba, ele veio a falecer, e as igrejas que eram da região lá ficaram separadas. E meu pai tinha muito conhecido com os amigos de lá, meu pai resolveu ir para esse ministério. Então, meu pai foi para lá. E aí, um dia, eu fui cooperar no Jardim Lídia, meu pai congregava no Jardim Lídia com o pastor Deiró, e eu fui cooperar com eles lá, e acabado o culto, eu preguei lá tudo, aí o pastor virou para o meu pai e falou, rapaz, seu filho, um menino dinâmico e tal, poderia vir trabalhar com a gente aqui. E aí ele me fez o convite de ir trabalhar lá no Jardim Lídia, na congregação com ele. E eu achei interessante, eu já estava recém-casado, eu falei, eu vou conversar com a minha esposa e a gente vê. Aí cheguei em casa, comentei com a minha esposa, ela falou, não, se formos para lá, vamos. Aí eu chego em Jardim Ângela, nesse período, estava vendo uma transição. O pastor Américo tinha trocado o secretário do setor, ele acumulava a função de secretário e tesoureiro do setor. E o pastor Américo havia trocado ele, porque ele foi dirigir a congregação, e colocou o pastor Fernando, que até hoje é o tesoureiro do Jardim Ângela, como guardador de oferta lá, e o pastor Fernando acumulou as duas funções. Só que o pastor Américo achou que era muito ruim duas funções para uma pessoa só. E por cargas d'água, num domingo à noite, eu subi até ser tesouraria e secretária na mesma sala, eu falei, pastor Fernando, faz uma carta para mim. Ele falou, vai viajar? Eu falei, não, eu estou indo embora. Embora? Como assim? Não, aí eu contei para ele o que aconteceu do convite. Eu falei, bom, tá bom, fez a carta e esperou o pastor Américo subir para assinar. Quando o pastor Américo subiu, ô Marco, você aqui e tal, o Fernando falou assim, o Marco está pegando uma carta, pastor. O pastor Américo falou, você vai viajar, Marco? Eu falei, não, pastor, eu estou indo embora. Indo embora? Como assim indo embora? Aí eu contei a história para ele. Aí ele pegou a carta na mão, olhou para o Fernando e falou, Fernando, a gente precisava de um secretário e precisava de um auxiliar para você. Rasgou a minha carta e disse, está aqui o secretário e o seu auxiliar. Ele falou, se é para você ser secretário, lá você é de casa aqui, você vai ser secretário aqui. Então, ficamos lá e aí eu passei a cuidar da secretaria do setor e, consequentemente, ajudar na tesouraria. Muito bem. Isso aí foi por quanto tempo? Os 10 anos? Os 10 anos. Do Jardim Ângela. Muito bem. Pastor, em Indianópolis, de tantas atribuições, o senhor continuou cooperando com o pastor Américo na área financeira, né? Sim, e também na secretaria, né? Isso. E o senhor também liderou os jovens de Indianópolis, Sim, correto? Perfeito. Por quanto tempo o senhor esteve na liderança dos jovens? Então, na liderança dos jovens, esses 16 anos, 14 anos, eu fiquei como auxiliar na liderança dos jovens. Nós tivemos como líder lá o pastor Tadeu. Depois do pastor Tadeu, assumiu o pastor Simeão Rosa. E o pastor Simeão Rosa ficou 14 anos na frente da mocidade, e eu fiquei esses 14 anos auxiliando o pastor Simeão Rosa. Quando o pastor Simeão Rosa voltou para o ministério de Santo Amaro da ADSA, aí eu assumi definitivamente a Almadicom, e por conta de já ter saído para pastorear, eu fiquei 3 anos como líder primeiro na Almadicom. 3 anos como primeiro líder, né? É. Qual foi o maior desafio que o senhor encontrou como líder de jovens? Bom, primeiro que jovens, né? Todos jovens, muito dinâmico, né? E a gente já vinha com a cabeça assim voltada muito ao ministério. E o jovem, ele quer se divertir e tal. Então, no começo, eu senti que
às vezes eu era um pouco mais radical em algumas coisas, então eu precisei me moldar um pouco à realidade da juventude nesse sentido, para não cobrar muita espiritualidade de um jovem quando ele precisa também da liberdade, de curtir um pouquinho e tal. Então eu senti algumas dificuldades quanto a isso, mas aos poucos nós estamos se adaptando, até porque a gente já estava 14 anos trabalhando com eles, não que diretamente, mas indiretamente. Então só foi uma questão mais de ajustes e adaptação, mas depois foi muito tranquilo. Pastor, o senhor me conhece também, sabe que eu trabalho com pastores desde muito cedo e lidero adolescentes. Eu acho que essa dificuldade a gente tem por estar perto dos pastores, né? Verdade. Você quer imprimir neles tá tão natural o perfil do pastor na gente que a gente acaba repassando para o conjunto. E a gente tem que ser, na verdade, aquilo que o pastor Wellington Júnior fala, né? A gente tem que ser o intermediador, né? É, isso aí. Só que a gente está acostumado na rotina pastoral, acaba tendo dificuldade de se adaptar ao departamento. Mas depois também que se adapta... É verdade. Aí fica mais fácil, porque a gente consegue... trazer o desejo do pastor na linguagem deles, levar o desejo deles na linguagem do pastor. É difícil para nós, mas ao mesmo tempo eu acho que é um pouco mais fácil por já conhecer o pastor, né? Verdade. Aí você fica mais fácil para se adaptar, né? Mas graças a Deus não tivemos nenhum intempérie, foi muito tranquilo. A gente sabe que a juventude da época do senhor, embora não tenha tanto tempo assim, que o senhor deixou a liderança da Umadicom, que hoje é uma DEB em Indianópolis, né? Já mudou bastante. Já mudou bastante a juventude daquela época para a época de hoje. Mas hoje o senhor está do outro lado, o senhor hoje é pastor. Está do outro lado do balcão. Já esteve aqui e agora está do lado de lá. Que conselho o senhor deixaria para um líder de jovens hoje? Bom, em primeiro lugar, como líder, né? Se você põe um líder, você põe ele para ser líder tanto organizacional quanto espiritual, né? Ele é o representante do pastor local naquele grupo, né? Então, o que ele precisa eu acho que para ele ter um êxito muito grande, a juventude, principalmente nos dias atuais, você foi muito feliz na sua colocação, os jovens são muito bombardeados com muitas filosofias, com muitas ideias. Então, eu entendo que esse líder hoje, para ele ter um bom êxito, ele precisa continuar na linguagem da juventude, né? Sabendo que o jovem precisa ter diversão também, etc., mas fazer com que esse jovem entenda que a mesma proporção de diversão que ele gostaria de ter, ele precisa ter de compromisso com Deus. Sim. Na questão de oração, de vida cristã, priorizando os trabalhos da igreja a qual ele participa, do conjunto dele. Eu acho que eu não vejo nenhuma maldade ele poder brincar, se divertir, jogar um futebol com os amigos, não vejo dificuldade nisso, entre eles ali, desde que não seja uma coisa também, porque às vezes a pessoa é tão aguerrida, ela é tão competitiva que gera atritos, né? Então, se você vai fazer uma brincadeira que está gerando atritos, é bom que não tenha, né? Porque ao invés de aproximar, vai criar divisões, né? Vai criar grupos. Mas hoje o líder ele precisa ser dinâmico. Agora, o que ele precisa priorizar na juventude dele é Bíblia, oração, comprometimento com a vida espiritual. Porque se a vida espiritual estiver abastecida, até as coisas carnais vão ficar segundo plano. Mas hoje a gente vê diferente, né? A gente vê muitos lugares querendo fazer competições de futebol e de não sei o quê, criando agremiações dentro da igreja. Perdendo foco, né? Perdendo foco. Eu não quero aqui me dizer que eu sou radical, não sou, mas eu acho que a igreja não precisa priorizar isso para o jovem, não. Isso o jovem já tem lá fora. O que nós precisamos é mostrar para esse jovem a importância de ser fiel a Deus, servindo ao Senhor, com a vida pautada pela palavra e fazer a diferença na sociedade que ele está inserido. Senão ele é mais um. Eu posso resumir aí que o senhor destaca que o líder tem que saber dosar, né? É isso aí. Ele não pode transformar o seu conjunto em um grupo de entretenimento, mas também não pode deixar de fazê-lo, né? Verdade, verdade. Muito Tudo bem. demais é ruim, né? Tudo demais é ruim. Pastor, o senhor dirigiu congregações? Eu dirigi um ponto de pregação. E a intenção do pastor Américo, quando ele me colocou nesse ponto de pregação, era que eu oficializasse esse ponto de pregação. Isso já em Indianópolis? Não, no Jardim Ângela. Jardim Ângela ainda. Jardim Ângela. Um ponto de pregação e que eu oficializasse esse ponto de pregação e que eu ficasse lá definitivamente. Só que o que aconteceu? Como eu atuava na secretaria e na tesouraria, começou a desfalcar o trabalho dessas duas áreas por conta de estar na congregação. Então o pastor Américo me recolheu de volta, né? E pediu, olha, não, por enquanto você vai ficar me auxiliando aqui no púlpito, fazendo trabalhos aqui comigo e eu vou pôr outra pessoa para dirigir a congregação porque eu preciso de você aqui. Muito bem. Eu estou conversando com o pastor Marco Almeida, secretário adjunto da nossa convenção, da Confradesp, também do Ministério do Belém, e pastor setorial no Jardim Ângela.
Pastor Marco, desde o ano de 2018 o senhor está dirigindo setores. O senhor já esteve do lado de baixo do púlpito e hoje está em cima. Como é ter sido um auxiliar e hoje ser auxiliado? Então, pastor Tiago, eu acredito que essa escola foi maravilhosa, porque você aprende a servir, foi o que eu fiz, e continua servindo. Foi muito válido para mim estar dos dois lados, do lado de lá, auxiliando, e algumas coisas na minha vida aconteciam quando eu procurava sempre honrar o meu pastor, ajudar o meu pastor, dedicava a minha vida para atender as necessidades do meu pastor, e às vezes ficava no meu subconsciente, poxa, será que um dia eu vou chegar do outro lado e também vai acontecer a mesma coisa? E Deus mostrou para mim que é aquilo mesmo, a lei da semeadura. Tudo que você planta, você vai colher. Hoje eu tenho tido a oportunidade, o privilégio de ajudar muitos obreiros, formar muitos obreiros, embora novo, mas eu tenho tido assim uma experiência muito grande com muitos obreiros. Tem uma gama de obreiros no setor que eu pastoreio, por exemplo, que são grandes expoentes da palavra. Então isso foi muito bom para mim. Foi uma escola muito boa, porque eu aprendi que o pastor, o obreiro, o servo do Senhor, ele é servo, ele sempre está para servir. Em um desses setores que eu passei, aconteceu uma coisa interessante que eu acho que era bom registrar. Um dia eu cheguei com o meu carro, logo quando eu assumi o setor, e os irmãos, você sabe, os irmãos são carinhosos para receber a gente, né? E os obreiros pararam, eu parei o carro, os obreiros pararam, dois na porta um na minha porta, da minha esposa, e dos meus filhos. Aí eu, dentro do carro, virei para eles e falei, gente, eu bati em algum lugar, passei em alguma coisa estranha aí, por quê? Os irmãos estão aqui do lado da porta, aí eu abri a porta até preocupado. Aconteceu alguma coisa, meu companheiro? Não, meu pastor, nós íamos pegar a sua Bíblia e recepcionar a irmã Flávia. Eu falei, queridos, eu agradeço muito, mas não precisa isso. Eu entendo o carinho de vocês, que eu também fiz muito essas coisas com o meu pastor e aprendi também com ele. Mas não se preocupa, não. Não precisa disso. A única coisa que eu quero pedir para vocês aqui é coopere comigo, me respeite como pastor de vocês, eu os respeitarei como obreiros nossos aqui, vamos juntos trabalhar. Então, hoje, graças a Deus, eu agradeço muito por ter passado por esses estágios da minha vida, que eu acho que, é óbvio, depois da formação que nós recebemos, os nossos pastores presidentes, do pastor Américo, eu acho que essa é a base mais estrutural para o meu ministério hoje. Pastor, e que mais marcou a sua vida no seu tempo de pastor auxiliar? Bom, eu realmente fui muito auxiliar, muito pastor auxiliar. Muitos anos, né? Mas eu digo assim, auxiliei mesmo, né? O que muito marcou na minha vida é porque eu auxiliei um homem, entre todos que eu tive, mas eu fiquei mais tempo com o pastor Américo, então eu auxiliei um homem espiritual, de uma vida ilibada e de um conhecimento bíblico extraordinário. Então o que mais impactou a minha vida como pastor auxiliar foi tentar correr a corrida do pastor Américo, que é um exímio ensinador da palavra, um homem, um grande pai, um grande marido e um grande pastor. Então, isso marcou a minha vida muito, eu me espelhei muito nele, em tudo. Eu via o comportamento dele com a irmã Neuza, com os filhos dele, conosco, com o ministério, o respeito dele para com os nossos pastores presidentes, a fidelidade dele ao ministério. Então, marcou a minha vida correr a corrida do pastor Américo. É tanta prova que eu me dediquei a estudar para a área da família. Hoje eu palestro para a família, para casais. Procurei me especializar em área teológica para poder trazer à igreja não só conhecimento e graça, mas não só graça e não só conhecimento, mas que os dois estivessem juntos, como eu vejo e via no pastor Américo. Muito bom. Pastor Américo é o pastor do nosso setor de Moema. Dirigiu por muitos anos o Jardim Ângela, depois Dianópolis, Diadema, e hoje ele está em Moema. Quero deixar registrado aqui o nosso carinho, nossa admiração pelo pastor Américo. A gente convive muito pouco com ele, mas sente de perto este homem de Deus que ele foi. E com certeza o senhor foi privilegiado de ter a oportunidade de viver perto de um homem como ele, né? Foi. Olha, Tiago, sem aqui enxugar gelo, desculpa a expressão ou demagogia, mas depois dos nossos presidentes, o pastor Américo é a minha maior referência. Eu tenho o pastor Wellington, que Deus me deu o privilégio de trabalhar do lado desse homem hoje,
ele é uma universidade, ele é uma faculdade. Pastor Wellington Júnior, mas o pastor Américo, ele é ímpar. Não desmerecendo os demais companheiros, todos os pastores têm suas chamadas, seus talentos, mas eu preciso enaltecer aqui esse homem. Deus me deu o privilégio. Acho que Deus olhou lá do céu e falou: olha, eu vou te pôr numa escola de 3 grandes homens para você aprender. E, de fato, pastor presidente, vice-presidente, pastor Américo, são base para a minha vida. Eu tento me espelhar em muitas coisas que eles fazem, muitas coisas que eles falam, e pretendo repassar isso a todos que trabalham comigo. E tenho procurado fazer isso mesmo. Até tanta prova que eu tenho um obreiro muito próximo, que você conhece bem, o Lucas Romão, e ele e o Vitor brincam muito. Às vezes eu falo assim: ô Lucas, precisava fazer tal coisa. Aí ele fala assim: Vitor, quando o pastor Américo pedia, o pastor Américo precisava, ele não precisava pedir. Para ver como que é a forma da escola que a gente passa, né? Mas eles brincam até desta forma. E, de fato, eu fui privilegiado. Aliás, quero mandar um abraço aqui, apertado ao pastor Américo, à irmã Neuza, à sua família. Eu amo demais essa família. Muito bom. Pastor Marco, caminhando aí para 7 anos dirigindo setores, qual é a maior dificuldade que o senhor tem encontrado sendo pastor de pastores? Pastor Tiago, aí você mexeu numa área importante. Não desmerecendo, nós temos hoje uma gama de obreiros muito boa, mas eu vou ser sincero para você, e eu acho que os pastores mais experientes poderão concordar comigo. Muitas coisas que o pastor Américo usou de filosofia para moldar o meu caráter como obreiro, eu não posso usar hoje para os obreiros que eu tenho. Com certeza, eles iriam espanar, se é que podemos dizer assim. Mas o que eu vejo de dificuldade hoje eu não vejo muitos obreiros com tanto compromisso com a obra como no passado. Eu fui um jovem que vivia muito em oração, muito em vigílias. Às vezes eu emendava uma vigília na outra. Eu ia sexta-feira para uma vigília, chegava sábado de manhã em casa, saía sábado à noite para um culto, ia para outra vigília, chegava domingo de manhã, ia para a escola dominical, da escola dominical ficava no ensaio dos jovens, do ensaio dos jovens ia para o evangelismo, do evangelismo ia para casa, à noite estava no culto. Hoje eu não vejo muito esse comprometimento de muitos obreiros. Sua experiência, mas tenho que pautar que nós tínhamos essa visão de buscar mais a Deus, servir mais ao Senhor e ser mais serviçal, né? Hoje você separa um obreiro, eu falo muito isso lá no setor, meu irmão, você não é obreiro aqui do Jardim Ângelo, você é obreiro do Ministério do Belém. Então, às vezes, eu tenho dificuldade até para trazer obreiros aqui em reunião de obreiros. Eu cobro muito isso lá no setor que pastoreio, eu cobro muito mesmo. Terceira, segunda-feira, é a nossa reunião da capital, você precisa estar lá. Então, hoje eu vejo uma dificuldade nos obreiros nesse sentido aí, né? Então, a minha dificuldade hoje eu acho que os obreiros precisam ser mais compromissados, mais comprometidos. Compromissados, mas mais comprometidos com o seu chamado. Para eles hoje, eu acho que é muito importante a credencial. Não estou aqui generalizando, mas uma grande maioria a gente vê que só está atrás da credencial mesmo. É verdade. E o que o senhor mais tem gostado dessa missão como pastor setorial? O que mais aquece o coração do senhor, que o senhor tem mais prazer de fazer? Eu tenho me sentido útil. E a melhor coisa para o psique de uma pessoa é ela se sentir útil. Principalmente aquele que tem o desejo de servir. E eu me sinto muito útil. É tanta prova que o meu celular, todos os meus obreiros têm o número do meu celular. Eles podem ligar a hora que eles querem. E eles até dizem o seguinte: pastor, e você já falou isso também uma vez, o senhor dorme, porque a gente manda uma mensagem, ela mal acendeu de envio, o senhor já está respondendo. Então, eu me sinto muito útil quando um obreiro me procura, tem uma necessidade na congregação, tem uma dificuldade dele, tem um problema dele, e eu não sou aquele pastor que, meu amigo, que pena, nós vamos orar. Não, nós vamos orar, mas o que você precisa? Eu não tenho aqui para te ajudar, mas nós vamos juntos. Agora é a sua boca e a minha para pedir em seu favor. Então, isso tem me marcado muito. E também ver o carinho desses irmãos com a gente. No Natal, por exemplo, no culto de Natal, no setor, acabado o culto, umas irmãs vieram me abraçar, e uma irmã veio chorando, falou: ai, pastor, pelo amor de Deus, o senhor não pode sair daqui. Minha irmã, fique em paz, a gente não tem nada de sair e tal. Mas você vê o carinho das pessoas com você. Então, isso não tem preço, né? E você conquista isso de que forma? Servindo as pessoas, né? Eu quero que me permita aqui deixar um recado a todos os obreiros da minha faixa etária, e talvez até os mais experientes, que às vezes a gente no dia a dia esquece, né? Mas nós somos chamados para servir. E se você tiver à disposição do seu povo, o povo te ama, né?
E, então eu tenho procurado isso. Agora é verdade, a gente vai ter pessoas que não gostam mesmo, porque você não vai. Assim é natural, você não vai, né? Você não vai conquistar todos. Às vezes a pessoa por exemplo, o meu jeito, eu sou meio caladão, meio quietão, minha face às vezes assusta, parece. E aí as pessoas às vezes interpretam isso, né? Mas quando vem conversar comigo, vê que a gente é um coração de seda, é que é o meu jeito. A pessoa eu vou abrir o coração para vocês aqui, viu? Eu trabalho com o pastor Marco desde que ele assumiu a Secretaria do Belém. Que ano que você assumiu, pastor? 2018, né? 18. Começou quando dirigiu o setor, né? E eu brinco, às vezes, com o pastor Marco, fala, quem olha para a cara do senhor acha que o senhor é ruim, mas o senhor não é ruim, não. O senhor é gente fina demais. Pois é. É que a casca engana, viu? É verdade. É que a vida nos proporciona algumas situações, né? Então, eu acho que a história das pessoas precisa ser respeitada. E outra, não julgue a pessoa, não julgue o perfume pelo frasco, né? Dê a oportunidade dele mostrar a fragrância, né? Exatamente. Eu acho que o perfil da pessoa não tem nada a ver com o caráter, né? Às vezes a gente olha a pessoa e pensa que é uma coisa e quando você vai conhecer é outra coisa totalmente diferente. E outra coisa que eu sou também, pastor Thiago, muito sério no que faço. Isso é a minha personalidade, né? Então, por exemplo, eu sou meio Caxias. Se você falar para mim, essa Bíblia tem que ficar assim, ela vai ficar assim. Eu aprendi desta forma, né? Minha mãe me educou desta forma. Então, às vezes, por ser uma pessoa muito, às vezes, correta, né? Apesar que correto por correto a gente não é, que a nossa vil concupiscência não deixa a gente ser totalmente correto. Mas que gosta de procura fazer as coisas certinhas, né? Então, às vezes, as pessoas interpretam mal essa postura, mas é só interpretações. Pastor, quantas congregações tem o setor de Jardim Ângela? Hoje está com 62 congregações. 62 congregações. Muito bom. E o que o senhor tem feito, ou qual trabalho que o senhor tem desenvolvido ali que o senhor tem gostado do resultado, tem suprido assim a sua expectativa? Bom, pastor Além Thiago, da rotina da igreja normal, que é a evangelização, a pregação do evangelho, que é comum. Sim, o Jardim Ângela é um celeiro de pregadores, né? E a nossa chegada lá, a gente procurou implementar alguns trabalhos que eu acho que são vislumbrantes. Nós restauramos o culto de Pentecostes do setor, que sempre tinha uma tradição, parou por um período, mas voltou conosco. E o setor tem embarcado nesse trabalho aí muito feliz. Também coloquei estudos bíblicos. Há um período do ano lá que a gente faz uma semana de estudo bíblico, eu pego os obreiros do setor mesmo, a gente faz apostila, igual fazemos aqui no Belenzinho, na nossa escola bíblica, mas fizemos lá no setor paralelo, e colocamos, então, estudos bíblicos. A gente faz uma apostila, põe a foto igual fazemos. E isso tem despertado não só o setor, mas a Zona Sul. Muita gente de outras denominações vão participar lá conosco. E todos os trabalhos voltados. Eu também coloquei lá o departamento da família. Hoje, um jovem, para casar no setor lá, eu orientei os nossos dirigentes. Nós só fazemos casamentos de jovens lá se eles passarem pelo curso de noivos, né? Ou casados para sempre. Nós temos hoje o Departamento da Família, que começou agora, dia 2 de fevereiro, a 8ª turma de curso para noivos. Então, a nossa orientação é que, para você casar lá no setor, você precisa passar pelo curso para noivos. Ou casados para sempre, que é o Departamento da Família. Temos lá oficina para pais. Vamos ter agora três oficinas para pais agora em fevereiro. Temos lá um trabalho voltado para as pessoas, por exemplo, nós vamos fazer um trabalho da família voltado à Assembleia de Quem, ou seja, para você pensar quem você é ou o que você é. Então, nós temos feito vários trabalhos nessa linha que tem, assim, afluído muito no setor. E o setor tem abraçado essa ideia e tem sido maravilhoso. Pastor Marco Almeida é o secretário adjunto da nossa igreja, Assembleia de Deus em São Paulo, Ministério do Belém, e também o secretário adjunto da nossa convenção, a Confradesp. E muita gente pergunta o que é um secretário adjunto. Todos sabem que a igreja tem uma diretoria. A diretoria do nosso ministério, do Ministério do Belém, é composta pelo pastor-presidente, pelo pastor vice-presidente, 3 secretários e 2 tesoureiros. Na diretoria da convenção nós temos o pastor-presidente, 3 vice-presidentes, 3 secretários e 2 tesoureiros. E ambas as diretorias têm um secretário adjunto. O adjunto, em alguns lugares é chamado de executivo, é aquele que desenvolve, desempenha, exerce a função efetiva do secretário. Ele que cuida da parte burocrática, que cuida dos processos, que cuida da execução do que a secretaria precisa. Correto, pastor Marco? Perfeito. Aliás, alguma ressalva aqui, o presidente ultimamente tem me chamado de secretário executivo. Sim. Até, né? Tá caindo em desuso o adjunto, né? O termo adjunto está sendo usado o executivo.
E que é a mesma coisa. O adjunto e o executivo exercem a mesma função. É só questão mesmo de nomenclatura. Perfeito. E o pastor Marco está nessa função desde o ano de 2018. Então ele é responsável pela agenda do ministério, pelo cadastro de membros, pela estrutura administrativa da membresia da igreja e do corpo ministerial. Alguns eventos, né? Eventos, toda a parte burocrática da igreja no que se trata de secretaria é o executivo, o secretário adjunto, que é o responsável. E como tem sido para o senhor aí esses 7 anos como adjunto? Não, pastor Tiago, como eu falei, é um privilégio. É um privilégio servir o nosso ministério, né, e servir a nossa convenção. Quando eu falo do ministério, eu atendo os 96 setores do nosso ministério, né? Quando eu falo de convenção, os 150 e poucos campos que temos, mais ministérios ligados a nós. E tem sido uma alegria muito grande, prazeroso demais, né? Trabalhar na secretaria. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, corrido, é bem verdade. Requer assim, muita responsabilidade, muito comprometimento, mas Deus tem nos abençoado. E eu me sinto muito feliz, tem uma equipe maravilhosa que nos suporta, e eu preciso aqui mencionar essa maravilhosa equipe que tenho. Hoje trabalha comigo na secretaria o diácono Jonadab, trabalha comigo na secretaria o pastor Carlos, o pastor Humberto, o Leonardo, diácono Leonardo, o cooperador Márcio, o Ricardinho, temos também o pastor Edmilson que nos ajuda muito lá, o pastor Tiago Bertolino, embora é da parte de mídia da nossa igreja, mas sempre ajudou na secretaria, faz parte da secretaria, está conosco lá há longos anos, há muito mais tempo do que eu. Embora eu sempre ajudei na secretaria, se for somar o meu tempo de ajudar na secretaria e trabalhar na secretaria, dá mais de 20 anos. Mas o pastor Tiago sempre está lá conosco, e eu tenho uma equipe maravilhosa que nos suporta. Então, eu acho que se há algum êxito ali, algum mérito, eu transmito a essa equipe que tem nos ajudado muito, dar um retorno aos nossos presidentes, aos nossos pastores, à membresia do nosso ministério, bem como também aos nossos campos. Pastor, nós estamos servindo a Deus e aos pastores da maior igreja Assembleia de Deus do Brasil. Não falamos isso com vaidade, falamos a maior igreja do Brasil em termos de números por estarmos na maior cidade do país. Nosso ministério tem 96 campos ligados à igreja na capital diretamente. E somos, entre campos e ministérios, 180. Aparentemente, é um número pequeno comparado a outros estados, né? Só que os nossos campos são maiores, né? Nós temos campos com 10, 15, 20 municípios no mesmo campo. 40 igrejas. Diferentes de outros lugares, que cada município é um campo. E não é fácil administrar um contingente como este. Então, nós louvamos a Deus pela capacidade, pela sabedoria, pela maestria que tem dado ao nosso pastor-presidente e ao vice-presidente, né? Mas existe toda uma equipe por trás para dar condição de organizar tudo isso, né, pastor? Perfeito, perfeito. E, pastor, como é a rotina de uma secretaria que atende... Aí, vamos somar 180 com 96, o senhor que é da área contábil é mais rápido que eu. 266. Digamos aí, 270 igrejas, campos. Vamos pôr tudo como campo agora. Como é a rotina, pastor, da secretaria que administra essas demandas? Bom, pastor Tiago, parece até muito simples, né? Mas você precisa ter um leque de conhecimento muito grande, porque você lidar com vários assuntos, várias situações. E eu gosto do privilégio de ser da área do direito, então muitas coisas eu submeto aí também à égide da lei, né? Até para orientar os nossos presidentes. Não orientar diretamente, para dar suporte, para dar suporte aos nossos presidentes, né, em algumas situações, mas atendendo aos nossos campos, tanto a questão documental quanto consagração, situações de campo. Às vezes a gente é colocado em comissões até pelo nosso presidente para poder resolver algumas coisas, fazemos parte de comissão. Eu gosto do privilégio hoje, dentro de nossa convenção, escolhido pelos nossos presidentes, estar como vice-presidente do Conselho de Ética de nossa convenção. Então, isso também demanda uma rotina muito grande para todos nós. Então, suportando essas igrejas, essas congregações e todos esses irmãos em todos os princípios administrativos. Pastor, vamos por parte. Para os setores, o trabalho da secretaria é mais direto, porque a Secretaria do Belém administra todas as congregações da capital. Perfeito. Então, o que a secretaria desenvolve?
claro que eu sei, né? Sou secretário de setor, fui secretário de congregação. Mas para os irmãos, de repente, do interior, pegar alguma metodologia daqui e, de repente, até aplicar de outros estados. O que a secretaria produz? Vamos lá, é a credencial, cuida do cadastramento dos membros. Registra os membros, né? Faz toda a programação de batismo. Emitimos as credenciais tanto dos ministros quanto da membresia, os cartões de membro. De todo o quadro de membros, né, do Ministério. Quadro, membros a pastor, né? Isso, de membros a pastor. Cartas de mudança, né? Cartas de recomendação, embora a congregação ela tenha autonomia de fazer a carta de recomendação, mas nós damos suportes para ele via sistema. A ativação de membro, inativação de membro, baixa de pessoas que vieram a falecer, mudanças, cartas de mudanças. Por exemplo, quando um obreiro sai de um campo nosso, de um setor nosso, um ministro, e ele vai para outro estado, ele recebe uma carta de mudança. Quando chega nesse estado, quando esse estado, lá, a convenção local, for fazer o reconhecimento dele, aí vai contactar conosco via Secretaria de convenção para convenção, para fazer a transferência dele para lá, né? Então, esse é tudo o trâmite da secretaria. Muito bem. O Ministério do Belém é centralizado nesse sentido, as congregações se reportam à sede do setor e o setor se reporta à sede do Belém, no caso ao pastor Marco. E vale destacar que os setores coletam os dados, as congregações coletam os dados, mas quem administra esses dados é a sede de forma muito criteriosa e cuidadosa, não é isso, pastor? Perfeito, e balizado pela LGPD também. Então, assim, aqui, quando nós estamos na congregação, nós passamos nossos dados, esses dados são coletados por pessoas muito sérias e depois vem para o Belém. E aqui fica guardado de forma muito segura e aqui começa, então, o seu processo como membro do Ministério do Belém. Para os homens, de quando ele é membro até pastor, é tudo acompanhado e registrado pela Secretaria, não é isso, pastor Marco? Tudo histórico aqui. Até a questão disciplinar também. Nós temos campo de histórico, é colocado ali. Se a pessoa passou por um processo disciplinar, alguma coisa, é tudo controlado pela Secretaria. Pastor, as nossas igrejas no interior, elas têm uma determinada autonomia. Então, a Secretaria não serve os campos do interior do estado como serve a capital, né? A gente não cuida lá do comecinho. Na questão de campo, o que a Secretaria atende? O que a Secretaria faz? Bom, o campo ele tem autonomia de registro de membresia e consagrar até o presbiterato da igreja. Então, isso não é feito pelo Belém, o Belém não tem esse controle. Não, o campo quem faz isso, né? O campo. Agora, quando o campo vai apresentar um obreiro ao ministério, aí sim, aí ele se submete... A partir de evangelista... E pastor. Aí ele se submete à Secretaria da Convenção, né? Então, consequentemente, é feita a captação de documentos necessária para a consagração desse obreiro, feitas as consultas devidas, embora o campo já nos manda as informações devidas lá, porque ele já apurou lá, ele só vai otimizar aqui a informação, e aí nós fazemos o cadastro desse ministro em nosso sistema, porque ele vai tornar-se ministro da nossa convenção, e preparamos, então, para que seja recebida a data da consagração dele, quando ele será apresentado ao ministério. Muito bem. Então, quanto às igrejas autônomas, a Secretaria é responsável pelo cuidado com os dados cadastrais do ministro. E o registro do campo, né? Ata, Assembleia, eleição, diretoria, sim, essa parte burocrática é administrada, armazenada aqui na Secretaria da Convenção. Secretaria da Convenção, ou seja, alteração de presidência de campo, todas as jubilação, desligamento. Tudo que é feito, o presidente, quando ele designa uma comissão ou não, o documento que ele foi gerado, vem para a Secretaria, ele é arquivado à Secretaria, é orientado pela Secretaria. Reforma estatutária, tudo isso aí acompanhado pelo jurídico da Convenção e a Secretaria, né? Perfeito. Muito bom. Pastor, o nosso programa é da Confradesp, da Convenção, claro. Quando eu sou consagrado a ministro, qual é a minha obrigação com a Confradesp? Bom, aliás, um dos documentos que você recebe para preencher é um termo de comprometimento, né? Porque você vai tornar-se ministro, então você tem aí, como toda classe, o contador tem o CRC, o advogado tem a OAB, o médico tem o CRM e tal. Então, você vai ter uma anuidade para pagar da convenção, né? Então, você assina um termo, o campo lá, o pastor presidente que está apresentando o ministro, ele assume o compromisso também, e o ministro, por si só, assume o compromisso de ser fiel com as suas contribuições. Então, ele tem a anuidade da convenção estadual para pagar quando ele se torna ministro e a anuidade da convenção geral, porque quando ele é consagrado a ministro, ele é registrado na convenção estadual e também registrado na convenção geral.
E ele só pode ser filiado à Convenção Geral mediante uma convenção estadual, correto? Não tem como ele ser filiado à Convenção Geral se ele não pertencer a uma convenção estadual. Não há possibilidade porque... Direto de um ministério. Porque a Convenção Geral, o que ela acomoda? Ela acomoda todas as convenções estaduais. Ela é representante de todas as convenções estaduais. Agora, um destaque aqui para São Paulo, pastor, é que aqui é automático, né? O obreiro foi consagrado a ministro, ele é ligado à Confradesp e automaticamente ligado à CGDB, né? Sim, eu já faço no sistema a homologação dele, tanto na Confradesp quanto na CGDB. Eu quis mencionar isso porque em alguns estados não é obrigatório, né? É opcional a filiação dele à CGDB. Aqui em São Paulo, você foi separado pelo Ministério, automaticamente você é filiado à Confradesp e à CGDB, correto? Perfeito. Pastor, quanto está hoje a anuidade da Confradesp? Da Confradesp, R$ 144,00. Nunca mudou, nossos presidentes não alteraram. A CGDB, R$ 216,00. Pastor, e como que eu posso pagar? Quais os meios que eu tenho para ter acesso a esse atendimento e quitar esse débito convencional anualmente? Nós estamos aí em evoluções constantemente, né? Hoje, nós disponibilizamos o seguinte, o ministro, você também é pastor, é ministro, eu também sou. Quando você entra na área do ministro, na CGDB, no site da CGDB, cgdb.org.br, área do ministro, coloca lá o seu CPF e a sua senha. Ao abrir a sua tela da área do ministro, logo em cima você vai ver que tem 2 códigos de barra. O da esquerda é o código de barra da CGDB, que vai gerar o boleto da sua anuidade da CGDB. Da direita, perdão. E o da esquerda é da Confradesp. Lá está o código de barra. Então o sistema da nossa convenção ele é integrado 100% com o sistema da CGDB? Integrado com o sistema da CGDB. Então o ministro consegue, hoje, gerar o boleto dele pelo site, emite o boleto e paga. Assim como a CGDB hoje tem um aplicativo que ela disponibilizou aos ministros, nós estamos trabalhando também já o aplicativo da Confradesp. Alguns trâmites ainda aí para ser resolvidos, mas logo, logo nós vamos soltar. Ele ainda não está ativo, o aplicativo da Confradesp, mas logo, logo, permitindo a Deus os nossos presidentes, nós iremos soltar o aplicativo da Confradesp também. Muito bem. E aí, consagrado, ele tem direito ele tem 3 credenciais, né? Isso. A do Ministério, a da Convenção Estadual e a da Convenção Geral. Perfeito. A do Ministério da Convenção Estadual é emitida pelo Belém. Ele retira aqui conosco. Da CGDB, ele faz a solicitação junto à CGDB. Muito bem. Mas assim que ele é consagrado, a Secretaria do Belém, o registro na CGDB é automático, né? A produção desse credencial, o gerenciamento? A credencial, ele quem vai pedir. Ele tem que solicitar. Ele que vai solicitar. Da Convenção Estadual e do Ministério, ele já recebe, nós confeccionamos aqui. Da CGDB, ele quem vai solicitar. Pastor, nós tivemos agora essa semana, primeira semana do mês de fevereiro, né? A consagração de novos diáconos e presbíteros. E a gente está lá na ponta, alguns irmãos estranham quando nós fazemos algumas perguntas, solicitamos alguns documentos, mas existe um rito, né, pastor? Sim. Todo um processo que começa com um prazo bem antecipado até culminar com o dia da consagração, né? Explica para os irmãos que estão assistindo como funciona o processo para a consagração de um diácono, de um presbítero, até de um ministro. Na realidade, todas as consagrações, em determinado período do ano, eu vou até os nossos presidentes e solicito a eles autorização para soltar os nossos informativos para a captação de documentos para a consagração. São 2 períodos, correto? De consagração em São Paulo. Um período que nós consagramos em São Paulo diáconos e presbíteros, que sempre geralmente é início do ano, né? E evangelistas e pastores, que é tanto do ministério quanto para os nossos campos, que é próximo da nossa GO, dentro da nossa escola bíblica. É padrão dentro de nossa escola bíblica. Então, nós mandamos um informativo, e esse informativo ele vai lá com formulários específicos para serem assinados, preenchido, a ficha cadastral, solicitamos cópia de documentação, cópia de certidão de casamento, uma carta da esposa, né, dizendo quem é o obreiro dentro de casa, se ela concorda ou não com a consagração dele, e damos um prazo para a entrega dessa documentação. E, além disso, nós encaminhamos também, pastor Tiago, que é muito importante dizer isso, a lista dos cursos de teologia que são reconhecidos pelo SEC, o Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Então não é todo curso que é considerado pela igreja para que o obreiro seja consagrado? Não é. Na realidade, os cursos que são elencados pelo SEC, né? O obreiro tem que ter no mínimo o curso básico de teologia, essa é uma orientação dos nossos pastores presidentes de nossa convenção também. Uma exigência, né? É uma exigência. Então, nós mandamos essa relação. Aí, o que acontece às vezes, eu acho que é interessante essa oportunidade para esclarecer essa dúvida para os irmãos.
Eu vou reconhecer um irmão que veio da igreja, sei lá das quantas, e é formado em tal escola teológica. Como que a gente faz? No caso de reconhecimento do ministro, ele já é, ou diácono, ou presbítero, ou evangelista, ou pastor. Então, para reconhecimento, a gente o reconhece como tal, mas orientamos a ele para fazer uma validação do curso dele junto à nossa Faculdade Evangélica de São Paulo, a FAESP, para que nos próximos passos ministerial dele não tenha nenhuma entrave, nenhuma situação adversa, ok? Então, isso é muito importante. E os prazos que nós damos também para a captação de documentação, por que fazemos isso? Porque nós temos um prazo aqui de triagem de documentos. Quando eu recebo aqui a documentação dos ministros, eu vou fazer consulta de Serasa, 10 cartórios. Então, isso leva um tempo também. Então, nós pedimos com um prazo espaçoso para isso, para poder atender essas demandas e, a posteriori, fazer o crivo, né, que aí nosso presidente convoca o crivo com todos os pastores, para fazermos o crivo e a separação desses obreiros. Então, a indicação do dirigente da congregação para o pastor do setor, né, pastor? Isso. O pastor do setor aprova esses nomes, aguarda a secretaria liberar o edital, vamos chamar de edital, né? O edital tem todo o protocolo que deve ser seguido pela secretaria do setor e do campo para que o bobeiro esteja apto a ser consagrado, né? Perfeito. O documento que o pastor Marco manda, ele manda toda a documentação que é solicitada, tudo e todos os trâmites que o secretário do setor deve seguir para concluir o processo. Então, assim, a documentação necessária, mas também tem um manual de como preparar o que nós chamamos de dossiê ministerial. É isso aí. O informativo vai lá com todos os detalhes que precisa ser feito. Então, quem não, de repente você assumiu a secretaria de um campo, de um setor, você não vai precisar correr para descobrir como isso é feito. Quando chegar a época, você recebe um manual de como você deve seguir para que esse processo seja concluído. Na capital, coletados os documentos, aí o pastor Marco vai administrar tudo isso com a secretaria, né, pastor? Perfeito. Preparar, lançar sistema, conferir, ler documentações, ler carta de esposa para o pastor presidente, né? E aí vem o crivo. Vem o crivo, aprovado no crivo, marca-se a data da E consagração. no crivo ainda tem mais uma questão, né, pastor? Quando há pendência, o senhor tem que repassar para o setor entra em contato com o candidato, o pastor presidente dá a oportunidade do obreiro regularizar, né? É isso aí. Quando aparece alguma situação com o obreiro, a gente comunica com o pastor setorial, falamos com o pastor presidente, é repassado essa divergência, vamos dizer assim, para o setorial e o candidato tem tempo de correr atrás. Então tem uma misericórdia, né, pastor? A pessoa não é eliminada Cortado, por uma dificuldade financeira, por uma restrição. Não. Até porque tem casos que a pessoa nem sabe que estava com restrição, Verdade, né, pastor? Verdade. Às vezes a gente localiza, eu nem sabia disso, ela vai correr atrás para resolver. Então existe um prazo para que o ministro o obreiro regularize e aí o nome dele entra para a fila e chega o dia da chamada, né? Pastor, quantos obreiros foram consagrados agora ao Ministério de Presbítero e Diácono? Bom, nós tivemos, nos diáconos, nós consagramos 607 diáconos na segunda-feira e consagramos 667 presbíteros na terça-feira. Foi um trabalho assim muito tranquilo, uma cerimônia linda, como sempre é, né? E uma alegria no coração da gente ver dos irmãos, o rosto dos irmãos, a família reunida aí, e os irmãos honrando, né, o seu chamado ao diaconato, ao presbiterato, foi algo muito bonito. Muito bem. Pastor, o senhor sabe dizer hoje um número aproximado de cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores e membros do Ministério do Belém? Olha, na realidade, cooperadores, a gente não... Eu até tenho esse número, mas eu não levantei ele para esse programa. Mas de diáconos, nós temos 8.635 diáconos, fora os que foram consagrados agora. Pastor, esse número é de ativos? De ativos. Quer dizer, pode ser de ativos, a gente não pode afirmar isso, porque se eu não tenho em tempo real uma informação do setor para dar baixa, então hoje é o meu número, né? Eu não posso dizer assim, são ativos, não são totalmente ativos, porque eu não tenho uma baixa imediata. Mas ao todo nós temos 9.242 diáconos no ministério, ok? Isso, irmãos, é na capital. São obreiros ligados diretamente à nossa sede aqui no Belenzinho. São obreiros das congregações setores. E setores do Belém. Não conta os obreiros dos campos. Perfeito. E 9.443 presbíteros. Agora, na questão de ministros, a nossa convenção ela navega sempre na casa dos 13.000 a 15.000, porque ao mesmo tempo que a gente tem uma consagração às vezes, de ministros aí de 800, 1.000 ministros, ao longo do ano você tem baixas, uns que vão embora, vão para outro lugar, e mudam de lugar, falecem. Então, a gente sempre está naquela mesma... É quase que substituível, né? E etc. E aproveitando, pastor Tiago, desde quando eu assumi a secretaria,
nós já tínhamos em mente, eu venho da iniciativa privada, eu trabalhei em grandes empresas, nós vínhamos com a ideia de implantar um sistema de captação de documentação mais otimizados, né? E vínhamos trabalhando sobre isso. Hoje nós estamos numa linha de uma nova gestão dentro do Ministério e logo mais a gente vai ter um novo programa da Secretaria. E esse programa eu já pedi para que contemple, eu não vou mais receber documento físico aqui. O campo e tanto o setor, ele vai escanear a documentação lá num arquivo específico. Vai receber de forma digitalizada. Né? E vai entrar no sistema já e eu já vou ter um relatório ali de quem são candidatos ao quê, e ali a gente vai fazer os trâmites devidos. Então nós vamos otimizar muita coisa aqui, de tal forma que nós não vamos ter mais essa dificuldade de estar recepcionando documentação, isso vai agilizar muito para nós. Pastor, eu imagino, às vezes os irmãos até perguntam, né? Mas o Belém não consegue contar, o Belém não tem um registro disso. É muito amplo, é muito extenso o ministério, né, pastor? Não dá para ter esse número em tempo real, né? Não dá. E outra, né, irmãos? Não podemos esquecer que nós somos uma igreja, né? Às vezes a gente quer ter o conceito regular de uma empresa. Eu digo agora, eu vim de iniciativa privada. Então a igreja, você depende de alguns atos. Se um secretário não demandar lá no setor a baixa de um obreiro, ele soube que aquele obreiro foi embora, aquele obreiro faleceu, foi para outro ministério. Se ele não demanda lá para a Secretaria-Geral essa informação, ela está falha, o número. Então, não tem como a gente... É muito dinâmico isso, né? Agora, possivelmente, daqui a alguns anos, com esse novo sistema, quem sabe, que a gente vai orientar os secretários a ter alguma rotina um pouco diferenciada, a gente tem um número um pouco mais exato. Mas eu acho que exatidão, a gente não vai chegar tão cedo. Muito bem. É algo... Talvez um setor, um campo menor consiga, né, pastor? Sim. Mas um ministério como o nosso, com mais de 2.000 igrejas... E você precisa, repito, da demanda, né? Ou seja, você sempre depende de uma pessoa para fazer a demanda daquela ação, né? Então, por mais que você otimize, por mais que chegou a informática, por mais que você tenha um computador... Meu amigo, alguém tem que imputar a informação. O computador sozinho não pega. Até porque, pastor, na estrutura da secretaria, o senhor tem um secretário local, né? Da congregação, que é voluntário, né? Isso, e o setorial, na grande maioria, também. Também é voluntário, né? Então, assim, o senhor depende da disponibilidade desses irmãos. Perfeito. E dos irmãos das congregações para atender a secretaria também, né? É isso aí. Às vezes a gente encontra alguma dificuldade, o irmão não quer passar os dados, tal, porque, para onde vai meus dados? É armazenado de forma muito segura, né, pastor? Sim, vale destacar isso, né? É tanta prova que quando você vai autorizar a mexer com seus dados, você tem o termo da LGPD. Nós estamos aqui pautados pela lei e o nosso cadastro aqui ele é rigorosamente cuidado, entendeu? E graças a Deus a gente observa que nós nunca tivemos nenhuma exposição de dados de membros do Ministério do Belém, de obreiras, né, pastor? Não. Nem de situações internas, né? Não, nunca foi vazado nenhuma informação. Graças a Deus é tudo bem guardado aqui, a secretaria. E eu, como... dado aos nossos presidentes de autonomia que me passou de gestor da secretaria, eu cuido disso com muito cuidado, pego no bom sentido no pé dos meninos, dos colaboradores que comigo trabalham para atentar muito a isso. É documentação de pessoas, são dados de pessoas e é tanta prova que se você chegar lá, você hoje, Tiago Bertolino, trabalha conosco aqui, mas chegar na secretaria pedindo informação de alguém, eles vão passar primeiro para mim, para que seja autorizado, justamente para que a gente não tenha nenhum problema na ponta aí. Sim. Pastor, qual o horário de atendimento da secretaria? De segunda a quinta-feira, das 8 às 17 e às sextas-feiras, das 8 às 16 horas. Vale destacar também que os membros não precisam se dirigir ao Belém, né, pastor? Tem todas as demandas, sim, os módulos, né? A congregação se dirige ao secretário da congregação. Você que está num bairro aí, mesmo que distante do Belém, aí tem um setor na sua região, tem uma congregação. Então, qualquer necessidade que você tiver, você procura a congregação procurará o setor, e o setor, se for algo que o setor pode demandar, ele demanda, senão ele vai procurar a gente aqui. Muito bem. Pastor, entramos em 2025, já estamos em fevereiro, né? Janeiro quase não acaba, mas finalmente acabou. Pois é. E nós temos uma extensa agenda aí a ser cumprida, né? Passa pra gente aí os eventos que são de grande expressão aí para acontecer em 2025, para que os irmãos se programem, participem e tudo mais. Bom, agora no início de fevereiro nós tivemos, então, já dentro do nosso calendário, a consagração de diáconos e presbíteros. Agora teremos em março alguns eventos importantes da nossa igreja. Entre outras demandas natural da nossa igreja, nós vamos ter aqui do dia 13 ao dia 16 de março o 11º Congresso Nacional da Escola Bíblica, né? Que é patrocinado pela CPAD e também administrado pela CPAD. Aproveita você que está nos assistindo aí
se inscreva lá, venha participar, você vai ser reciclado como professor de escola bíblica, superintendente, aluno. E ainda que você não seja nenhuma dessas coisas, você vai reciclar o seu conhecimento, aprendendo mais sobre a palavra do Senhor. E depois nós vamos ter outros eventos mais importantes. Eu repito, dentro da nossa agenda sempre entram outros eventos. Nós vamos ter também um grande evento aqui, vamos sediar, somos os hospedeiros aqui, do dia 18 ao dia 21 de abril, da 47ª Assembleia Geral Ordinária de nossa CGADB. Isso aí envolve 100% dos ministros, 100% dos ministros, e nós temos a grata satisfação de ter como presidente de nossa digna CGADB o nosso muito digno pastor Wellington Júnior. Você, companheiro ministro, que ainda não se inscreveu, corra lá, faça a sua inscrição, pague o seu boleto, venha participar conosco. Você, como ministro, é importante estar participando de uma AGO, pois você vai ser reciclado, vai receber as orientações, vai conhecer toda a estrutura de nossa convenção e também receber os relatórios dos órgãos da nossa convenção que nos representam. A posteriori, nós vamos ter, então, lá em maio, pastor Tiago, a nossa muito digna irmã Lídia, ela faz um trabalho com a UFADEB, né? Que é a União das Esposas, e nós vamos ter um jantar lá em maio com as esposas pela UFADEB, que é organizado pela irmã Lídia. E também você, minha irmã, esposa de obreiro, esposa de cooperadores, diáconos, todas as irmãs que queiram participar, fiquem atentos para essa agenda, para essa rica oportunidade. Aí nós chegaremos em junho, né? Junho é um evento importantíssimo também, que é o encontro da UFADEB. Esse trabalho é maravilhoso, o nosso setor é todo envolvido, tem o coral de esposas de pastores, e é importante. Que já são. De esposas e dirigentes. Pastor, só um detalhe da Convenção Geral, porque o programa vai ao ar dia 12. Esse programa está indo ao ar hoje, dia 12, terça-feira. A inscrição termina dia 14. É verdade. Então, só 2 dias aí para quem não se inscreveu ainda. Você que vai assistir esse programa, então, no dia 12, não se esqueça, você tem 2 dias para se inscrever aí. Corra, hein? Corra que dá tempo ainda. Então, nós vamos ter de 19, 20 e 21 de junho o encontro da UFADEB. Todas as irmãs do nosso ministério, um trabalho extraordinário que é feito aqui. Você é nosso convidado para estar conosco. Pastor, aí, pontuando os mais importantes, a gente chega na escola bíblica, né? O senhor já tem a data da escola bíblica e da convenção, que esse ano tem eleição da Confradesp, não é isso? Sim, esse ano nós vamos ter eleição da Confradesp e a nossa escola bíblica ela iniciar-se no dia 21 de setembro, né? Do dia 21 de setembro, e nós vamos aí até o dia 6 de outubro. A escola bíblica são 15 dias, geralmente 15 dias de escola bíblica, e depois nós temos 2 dias da nossa convenção. E esse ano nós teremos também a eleição da nossa convenção estadual, da Confradesp, da mesa diretora, né? E todos os órgãos também serão aí possivelmente renovados, nomeados ou reconduzidos aí a critério dos nossos pastores presidentes. Então, se prepare para a nossa escola bíblica. De 21 de setembro de 2025 a 6 de outubro, culminando com a nossa convenção estadual. Pastor, a escola bíblica não há custo, né? Só o material, que é um opcional. Só o Agora, material. para a convenção, para participar, ele tem que estar em dia, correto? Tem que estar em dia. Para você participar da convenção estadual, e é estatutário isso, viu, meus irmãos? É muito bem colocado, pastor Tiago. Às vezes o irmão chega aqui, não, mas eu quero... É estatutário. Para poder participar de uma Assembleia Geral, você precisa estar em dia com a sua anuidade. Pastor, o pagamento da anuidade da Confradesp pode ser parcelado? Pode, só que por enquanto, como nós não temos o aplicativo ainda, ele tem 2 opções para fazer esse pagamento parcelado. Ou aqui presencialmente, ou entrar em contato com a nossa tesouraria aqui da Confradesp e fazer via Pix, parcelado via Pix. Ele precisa combinar com o pastor Zé Lindo, com o irmão Zé Lindo, que é o responsável por essa área lá. Muito bem. Então, 7 de outubro, 50ª, segunda AGO da Confradesp. E nesta AGO nós teremos eleição para a mesa diretora e conselho fiscal. Para você participar, tem que estar em dia com a anuidade da Confradesp. Pastor, nós temos aí praticamente uma convenção todo mês, né? Que é a primeira segunda-feira, né? Deixa o convite para os irmãos que talvez nunca participaram, acham que é um evento fechado, que não tem acesso, participarem da primeira segunda-feira, que tem sido uma reunião muito especial há mais de 70 anos, realizada aqui no Belém. Aliás, meu companheiro está ligadinho conosco, eu quero te convidar. Toda primeira segunda-feira do mês, das 8 da manhã até as 21 horas, nós estamos aqui. E você tem um privilégio. Você levanta de manhã na sua casa, pode sair em jejum aí se você é uma pessoa que está acostumada a jejuar. Chegando aqui, tem um belo café da manhã, você entrega a sua consagração, toma um belo de um café da manhã, vai receber 3 palavras na parte da manhã,
vai para um belo almoço, retorna às 14h30, 2 palavras à tarde e à noite um grande culto de adoração ao Senhor. Você é nosso convidado. Você vai passar o dia aqui aprendendo a palavra, alimentado materialmente e espiritualmente. E você vai crescer muito mais no conhecimento da graça do Senhor. Então venha participar. Toda primeira segunda-feira do mês estamos aqui ininterruptamente com esse trabalho. Pastor, geralmente eu extraio aí ao máximo dos pastores, deixo os pastores com vontade de falar mais, querendo responder mais. Mas no caso do senhor, como o senhor é o secretário adjunto do Ministério da Convenção, de repente tem alguma coisa que o senhor gostaria de falar e eu não perguntei. Tem alguma coisa que o senhor gostaria de destacar, de chamar a atenção dos nossos ministros, dos pastores presidentes, algo do tipo? Não, na realidade não tem não, pastor Tiago. Você, como sempre, é muito detalhista nas suas perguntas. Eu acredito que não, acredito que a gente pode aqui trazer todas as informações plausíveis e dizer aos nossos irmãos que, enquanto Deus e os nossos presidentes permitir, estamos aqui à disposição dos senhores para atendê-los, para ajudá-los, para tirar dúvida. A nossa secretaria está à disposição para qualquer coisa que você precisar. A gente vai te encaminhar. Se não for da nossa alçada, caminharemos você para quem de direito. Nós estamos em São Paulo, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Confradesp, Convenção Fraternal da Assembleia de Deus do Estado de São Paulo. Pastor Marco Almeida, o secretário adjunto. Eu vou falar algo aqui porque eu sempre recebo essas perguntas, essas solicitações. De repente, meu irmão, meu amigo, como você está num lugar distante, de repente é pastor de um campo pequeno, de uma igreja pequena, que não tem talvez esta estrutura organizacional do Belém, quiser tirar umas dúvidas, obter um pouco de conhecimento, alguma orientação para estabelecer uma secretaria na sua igreja, pastor Marco está à disposição desses irmãos? Sim, sem sombra Belém é de a casa dúvida. do pão. É isso aí. Estamos aqui Nosso para ajudar. pastor é o presidente da CGDB, sempre está disposto a ensinar todo mundo, né? Perfeito. Acho que eles podem procurar o senhor, né? Entrar em contato aqui no Belém, de repente fazer um estágio aí de um dia, conhecer como funciona a secretaria, para aplicar algumas coisas na igreja deles, né, Sem pastor? sombra de dúvida. E dependendo da situação que a gente pode estudar, eu vejo a autorização dos nossos presidentes, até os nossos campos, a gente faz uma secretaria volante sem problema algum. A nossa importância aqui é auxiliá-los. Então, se você precisar de alguma coisa, entre em contato, a gente analisa a sua necessidade e vê qual a melhor forma de atender. Muito bem. Você está no Confradesp em Revista, o programa da Convenção da Assembleia de Deus no Estado de São Paulo. Pastor Marco, foi uma bênção ter o senhor aqui. Amém. Tenho certeza que vai ajudar muita gente. Hoje nós cuidamos um pouco mais da parte administrativa. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da biografia do pastor Marco, pode procurar aí no canal da Confradesp mesmo no YouTube, a primeira edição do Confradesp em Revista que ele participou, que era um programa de rádio, mas era transmitido pelo YouTube. E aí você vai conhecer um pouquinho mais da biografia. A gente pincelou aqui hoje a história ministerial dele, a biografia à frente de grandes setores aqui da capital, mas procuramos focar no administrativo, porque nós estamos vivendo uma era em que se exige muita cautela administrativa das igrejas, né, pastor? Sim. Aliás, eu acho que de todos, né, todos os registros, em tudo precisa tomar muito cuidado e a gente lidar aqui com dados das pessoas, vida das pessoas. Parece que não, mas nós lidamos aqui com a vida das pessoas, né? Pastor, às vezes as pessoas acham que não tem necessidade de se ter essa parte burocrática. Mas é legal frisar, o senhor está na área administrativa da igreja, foi guardador de oferta, foi tesoureiro do setor, trabalha na secretaria, que a igreja necessita dessa parte física, né, pastor? A igreja não é só espiritual, correto? Nós precisamos, todo segmento tem suas organizações, né? Precisamos ser organizados em tudo que fazemos, né? E outra, se você é vinculado a uma denominação, você precisa ter registro dessa denominação, informações sobre você. Para você ter uma ideia, até eu acho que de ordem pública, há poucos dias atrás, eu recebi uma ligação de um hospital, de uma pessoa que foi achada na rua desmaiada, e ela não tinha nenhum documento a não ser um cartão nosso. E aí o hospital me ligou aqui na secretaria, Cartão de membro, né? assistência social de lá me ligou aqui, pedindo informação, se a gente conhecia essa pessoa tal. Então eu fui buscar nos nossos registros, e por coincidência ou não, da região da onde eu pastoreio, né? E até a princípio parecia ser de uma congregação nossa lá, e eu entrei em contato com um dirigente local meu lá, conversando com ele, falou, pastor, esse irmão não é daqui, mas tem uma Assembleia de Deus aqui, um ministério independente, que parece que ele era dessa igreja. Bom, enfim, nós conseguimos fazer a conexão por conta de um cartão de membro, para você ver. Pastor, mas daí tem um detalhe bem importante de se observar, né? A importância de o cadastro do membro estar atualizado, né, Pois pastor? é, por Telefone, isso, endereço, porque lá no Itaim nós tivemos um irmão que sofreu um acidente, infelizmente ele veio a óbito, mas a família só foi contratada por causa do cartão de membro. Pois é, e essa informação que você falou, por isso que às vezes quando a gente manda
documentação solicitando a captação para poder consagrar obreiro, aí alguns falam assim, mas vem cá, eu já sou presbítero, já Tem que mandar tudo de Você novo? está pedindo de novo? É atualização cadastral, nós precisamos ter, né? De repente você mudou de telefone, você mudou de endereço, não é o nosso caso aqui, mas às vezes a pessoa mudou de esposa. Ficou viúvo. Ficou viúvo. O Tiago foi mais bondoso. Ficou viúvo. Então, tudo isso precisa estar atualizado aqui conosco, né? Então, é importante você manter essas informações sempre atualizadas. Aproveita, meu irmão, mantenha sempre as suas informações atualizadas junto aqui, porque, como eu disse agora há pouco, uma questão de até ajuda numa necessidade. Aí, um cartão de membro ajudou a localizar uma No caso do ministro, credencial válida, né, pastor? Credencial, tudo isso. Toda a documentação que é emitida pelo Ministério, né? Muito bem, então, meu irmão, você mudou de endereço, você mudou de celular, esqueceu de pôr crédito, a operadora tomou teu número, você teve que comprar um novo? Atualiza na secretaria da sua congregação. A irmã Luciana está dando risada aqui, mas é uma verdade, viu? Aliás, pastor Tiago, tem um detalhe. O ministro está me ouvindo aqui, você tem autonomia. Quando você entra no seu cadastro aí, na CGADB, pelo site CGADB, área do ministro, você consegue fazer alteração lá de endereço. Telefone. Você tem autonomia de fazer isso lá, porque vai ser o registro da sua senha. Pastor e evangelista. Pastor e evangelista. Então, você pode atualizar a informação lá. Agora, cuidado para você não colocar a informação errada, porque tudo que a convenção vai comunicar com você vai ser por ali. Então, se você colocar um e-mail errado, um número de celular errado, você vai perder os contatos devidos aí. Muito bem, meus irmãos. Procure estar atualizado, procure estar com os seus dados atuais aí junto à sua congregação, seu setor, o seu campo, porque essa informação, uma hora, pode ser muito útil. Pastor Marco, muito obrigado por o senhor tirar um tempinho. Pastor Marco, ele é o secretário adjunto, ele cumpre expediente aqui na igreja, né? Ele todos os dias está aqui, e ele está todo dia mesmo, viu? Ele não falta, ele chega cedo, fica até a parte da tarde. Então, a gente sabe a demanda dele. Hoje é um dia que é um dia, a gente sabe que tem uns dias que são mais agitados, mas conseguiu tirar esse tempinho. Então, eu quero agradecer ao senhor por estar aqui conosco. A lista de convidados, quem desenvolve são os nossos pastores, eles que escolhem, eles que indicam. Já falamos com os diretores da igreja, da convenção, agora o senhor está sendo secretário adjunto. Vamos chamar agora os diretores da igreja. Então, eu quero agradecer a disponibilidade do senhor de estar aqui, orientando, passando esses conhecimentos para os irmãos que estão nos acompanhando em mais um Confradesp em Revista. Eu que agradeço, pastor Tiago, mais uma vez quero reportar aqui os meus agradecimentos aos nossos pastores presidentes, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Costa Júnior, bem como aos demais diretores de nossa convenção e também de nossa igreja. E agradeço também a Deus pela minha família, que é o meu suporte, é o meu esteio. Sem eles eu não estaria aqui, né? Se algum êxito na minha vida é por Deus e por eles que me suportam, que me ajudam, me suportam em todos os sentidos, ou no sentido amplo da palavra, né? Me suporta dando suporte e me suporta como pessoa, né? E agradeço a toda a membresia e obreiros do setor 14, que se hoje estou pastoreando um setor é porque tem esse povo ali para ser pastoreado, pelo carinho de todos que ali estão trabalhando conosco, e também a todos os nossos irmãos desse lindo e belo ministério do Belém. Um abraço a todos e estamos sempre à disposição. Muito bem, eu quero mais uma vez agradecer a sua audiência, agradecer a sua participação nos comentários aqui do YouTube, nas mensagens que eu recebo no WhatsApp e por aí vai, nas redes sociais da Confradesp. Quero mais uma vez agradecer ao nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ao pastor José Wellington Costa Júnior, que é o vice-presidente da nossa igreja e da nossa convenção, pelo apoio, pela oportunidade, pela confiança que me tem dado de falar aqui em nome da nossa convenção, da Confradesp, que é a nossa honrada convenção, e a toda a diretoria da nossa convenção, todos os nossos pastores. Quero citá-los aqui, como sempre faço, pastor José Wellington Costa Júnior, primeiro vice-presidente, pastor José Prado Veiga, segundo vice-presidente, e o pastor Paulo Freire é o nosso terceiro vice-presidente. Os secretários, pastor Cisac Valadares, pastor José Felipe, pastor Adeli Geraldo. Os tesoureiros, pastor Emanuel Barbosa Martins e o pastor Irineu Lima Pereira. O adjunto, já agradeci pessoalmente, que é ele que está aqui conosco hoje. A diretoria da nossa igreja, presidente nosso pastor José Wellington, vice-presidente nosso pastor Wellington Júnior, os secretários, pastor José Pereira da Silva, caminhando aí para os 99 anos, pastor José Prado Veiga, pastor Paulo Moraes, que é o meu pastor, os nossos tesoureiros, pastor José Roberto, pastor Jeremias Borges, o nosso gestor, irmão André de Suchia, e o adjunto também da igreja que está aqui, pastor Marco Almeida. E a todos os nossos pastores, obreiros da Confradesp, do Ministério do Belém, a nossa gratidão pela sua participação, pela sua audiência, pelo seu apoio.
Fique sempre ligado conosco. Toda terça temos um convidado especial e com certeza a história de vida deles, o testemunho, abençoará a sua vida. Siga a Confradesp nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, Confradesp Oficial. E claro, a nossa parceira aqui nessa programação, Rádio AD-FM 88.7. A rádio você pode ouvir através do site, através do aplicativo e sintonizando 88.7. Temos conteúdo diariamente, você vai ser abençoado aí trabalhando, cuidando da casa, servindo na igreja, ouvindo a nossa rádio. Então esteja sempre ligado, sempre conectado, porque nós temos sempre algo interessante para lhe oferecer. Pastor Marco já falou, só lembrando, 13 a 16 de março, Congresso Nacional de Escola Dominical da CPAD, aqui em São Paulo, na sede do Ministério do Belém. 18 a 21 de abril, Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, também aqui em São Paulo, na sede do Ministério do Belém. O prazo de inscrição segue somente até o dia 14 de fevereiro. Você que ainda não se inscreveu, tem até então, dia 14, para fazê-lo. Com certeza será mais um período festivo de muitas bênçãos para todos nós que somos honradamente membros da Confradesp e também da nossa CGADB. Pastor Marco, nos despede em oração. Amém, pastor Tiago. Você disse que tinha umas fotos para passar, não deu tempo, né? Não, vai passar depois. Então enquanto tá eu bom. Converso com o senhor aqui, na produção do programa, vão ser inseridos aí fases de cada momento que nós conversamos. Misericórdia. Fotos do senhor na Almadicom, fotos do senhor com o pastor Américo, o senhor vai ver depois também assistindo junto com os irmãos. Fotos do Campo Limpo, fotos do Jardim Ângela, fotos de Parelheiros. Durante todos os pontos que nós vamos citando aí, mesmo, nós vamos passando algumas coisas aqui para os irmãos verem do que nós estamos falando. Aliás, pastor Tiago, só uma ressalva, porque eu falei lá no início, mas talvez alguém pega no finalzinho e acabe esquecendo. Eu quero agradecer também a minha equipe da secretaria que trabalha conosco ali, nos ajuda muito. São meninos de ouro. Um abraço aí para todos vocês, pessoal. E vou citar a todos eles, Jonadab, Leonardo, Carlos, Humberto, Ricardinho, Márcio, Tiago Bertolino também está sempre conosco Augustão ali. também sempre dá um suporte, Augustão está né? sempre nos ajudando. O pastor Edmilson Roque também nos ajuda muito ali. Temos o Edgar, que atende pela CGDB, né, pastor? Isso, o pastor Edgar. E o Zé Lindo, pela Confradesp, que estão, de certa forma, ligados à secretaria. Né? Ligados conosco ali também. São duas pessoas maravilhosas também. Pastor Edgar, um abraço. Irmão Zé Lindo também, que sempre está ali atendendo os nossos irmãos. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pelo privilégio e a oportunidade que nos dá de gozarmos de mais um dia de nossa vida. Pela tua bênção que tem sido sobre nós, Senhor, pela tua bondade, longanimidade e misericórdia. Te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade de podermos aqui anunciar e falar da tua obra. Nada disso aconteceria se não fosse o Senhor. Pedimos agora, Senhor, as suas mãos estendidas a cada um dos nossos irmãos, aonde chegar este programa, Senhor, aonde chegar a nossa voz. Que as vidas possam ser tocadas, transformadas, abençoadas, curadas, pelo poder que há no nome de Jesus. Continue com as tuas mãos estendidas sobre a nossa igreja, sobre o nosso ministério, abençoando os nossos pastores presidentes, a mesa diretora de nossa convenção e de nosso ministério, bem como, Senhor, todos os irmãos que cuidam dessa programação, da nossa rádio, meu Senhor, do nosso ministério, põe as tuas mãos. Te louvamos por tudo e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você e até o próximo Confradesp em Revista, se Deus quiser.